Tem um pequeno pânico aqui. Porque estava pedindo senha. Só um minutinho. Rafa, Tauana, Thiago. Professor. Já estão aí, me ouvindo? Oi. Deixa eu ver. Ah, sim. Não, eu ia falar que tem perguntas, mas eu vou silenciar meu áudio aqui, tá bom? Mas qualquer coisa, só me chamar. Beleza, obrigada, Bela. Nada, As professor. pessoas já estão... Obrigada pela dica. Cadê? Deixa eu ver se tem perguntas. Já tem perguntas? Estamos! Ei, Rafa! Ufa! Gente, vou te falar, são muitas aulas remotas para muitas turmas, mas fazer live não é para fraco de coração, não. Ainda bem que a gente tem um cardiologista de plantão hoje na live, viu? A emoção é diferente, é uma sensação assim, ai meu Deus. Vamos dar o nosso melhor. Eu, Gustavo e Fábio, estamos aqui para conversarmos com você sobre um tema extremamente relevante, né? Gustavo não está conseguindo o áudio. Fábio entrou aí. Entrou. Gustavo, ele dizer que não está conseguindo colocar o áudio dele. Peraí. Tá aqui aparecendo mesmo, não conectado. Aí, Oi? Gustavo chegou. Você está sem som? Vocês conseguem nos ouvir? Estão me ouvindo, gente? Professor, naquela lateral, o botão de áudio ele tá ativado? Embaixo da seta laranja, Du. Ana Flávia, Ana Luísa, Gabi, Ana Carla. Ai, meus lindos! Jennifer, Lorena, Maria Emília. Você conhece também, tudo bom, Maria Emília? Rafaela, Tauana, Thiago. Já estamos com 11 pessoas. Oi. Aê! Gustavo foi. Agora vamos no fácil. É para isso que a gente treina, né? Oi? Qual que era a sua questão? Para a gente, de repente, ver se é a mesma do professor Fábio. O quê? Do áudio? Do áudio. Uai, fiquei mudo. Não sei. Aí eu entrei aqui. Bom, deu certo. Eu fiz alguma coisa. Ou vocês que fizeram? Não foi a gente aqui, não. Então fui eu que fiz aqui alguma coisa. Laís também chegou aí. Então, vamos lá, professor Fábio. O Fábio continua mudo? Continua. Fábio.
Ana Luísa conseguiu, Ana. Mariana. Espera aí. O Fábio tá sem. Vou ver se eu consigo solicitar. Para Fábio. Eu cliquei aqui, ó, no microfone, ó. Ele saiu. Eu acho que sair e entrar de novo pode ser a melhor opção. Vamos ver se ele vai conseguir. Falando. Ah, tá. Alô? Isso! Opa, eu Oi, Fábio. saí e entrei de novo, porque eu acho que Chegou na hora. Agora a Bacana. câmera. Agora foi. Aê! Nossa, já estava tomando um susto aqui. Mas essa live é live mesmo, né? Tá tudo acontecendo na hora, gente. O Fábio entrou aqui exatamente às 6 horas, Fábio. Olha aí, pontual, né? Britânico. Isso é o quê? Exatamente, pontualidade britânica aí, né? É, tá certo. E bacana. Que bom. Eu também tomei um susto aqui por causa do deixa eu acender essa luz aqui. Minha imagem está um pouco escura. Tá um pouco escuro. Tá um pouco. A minha eu acho que eu vou desligar a luz de fundo. Desligar a minha luz de fundo. Vou colocar uma luz aqui. Ó, o professor Leonardo Melgaço tá aí, Gu. Zé Léo. Tá chegando tanto de gente aqui. Vamos começar com as apresentações, professor Gustavo Assis. Gustavo congelou? Gustavo, você congelou? Ele está mexendo na luz, congelou. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ele saiu, né? Eu acho que ele saiu para entrar de novo. É, porque ele congelou. Oh, irmão Olavo tá aí! Que bom! Gente, nós só vamos esperar o professor Gustavo voltar, porque ele vai fazer as apresentações aí. Nós treinamos horas e horas, foram várias webconferências, mas quem sabe fazer ao vivo é só no Faustão mesmo, né? A gente está aprendendo ao vivo, exatamente. Isso aí. Né? Fábio, enquanto o Gustavo não entra, conta um pouquinho da sua história, se apresente aí para o pessoal, para os nossos alunos, para os nossos participantes aí. Chamo Fábio Câmara,
resido em São Luís do Maranhão, sou médico, sou cardiologista, formei no Rio de Janeiro e fiz residência e especialização em Belo Horizonte. E há 18 anos eu já estou aqui em São Luís do Maranhão. E há 10 anos eu comecei a trabalhar com telemedicina na área de cardiologia, na área de telediagnóstico em cardiologia. Então, é uma área bem específica dentro da telemedicina, que é o telediagnóstico. E na área de cardiologia, minha empresa é especializada nisso. Nesses 10 anos, nos últimos 2 anos, nós também temos uma startup na área de cardiologia, que é uma solução que nós pensamos para levar acessibilidade e agilidade nos laudos de eletrocardiograma. Então, eu construí um aplicativo para laudo de eletrocardiograma, que é uma uberização. Qualquer eletrocardiograma feito em qualquer lugar do país pode ser tramitado nessa plataforma. De outro lado, ficam os médicos cardiologistas que chega através de uma uberização, chega um push que tem um eletro no sistema, o médico pode pegar esse eletro e laudar, e ele imediatamente vai de volta para aquela instituição que solicitou o eletro, seja o posto de saúde, a clínica ou o hospital, e vai também o resultado para o cliente, o paciente que precisa do laudo também. Então, atendo de ponta a ponta, leva uma remuneração extra para o médico, leva agilidade e praticidade, segurança para quem necessita de um laudo de eletrocardiograma. E é isso que a gente vem fazendo e trabalhando. E há quanto tempo você já está com essa iniciativa? Já tem a iniciativa Startup, estamos indo para o 3º ano, tem 2 anos, né? A jornada de empreender na área de saúde é algo muito difícil, né? No Brasil, nós ainda estamos começando, formando as primeiras comunidades que realmente conversam a respeito desse empreender na saúde, né? E quanto mais distante nós estamos dos grandes centros, mais difícil e menos acessível isso é. Então, realmente, nós precisamos fortalecer, né? Criar realmente um hub de pessoas, de empreendedores na área de saúde, para podermos, né, avançar nas medidas e poder, de fato, nos tornar a saúde, né, no Brasil como um todo, uma saúde digital, né, integrada, em que você pode ter a participação de todos e, de fato, construirmos fortalecer esse ecossistema e sermos fortes o suficiente para atender de ponta a ponta, como a exemplo do que já fazem em outros países, como os Estados Unidos, Europa, Canadá, né, que são muito avançados já na telemedicina. Ei, Gustavo, entrou, Gustavo? Olá, consegui. Tudo bem, gente? Aí, ó, pronto, deu uma travada. Estou aqui, mas você pode começar, que você foi o idealizador da live, você que foi o link aí entre a gente, entre o Fábio, trouxe o Fábio aí para conversar conosco. Sim, então, fala da ideia, de como surgiu o interesse da live, faz aí sua introdução. Gente, boa noite a todos, boa noite, Fábio, boa noite, Patrícia, boa noite a todos os convidados, participantes aqui. Então, essa live, ela surgiu muito em função de uma reunião que a gente teve nas semanas passadas aí com o nosso coordenador, o professor Gerdau, lá na Faculdade Arnaldo, no curso de Odonto, e a gente falando de construção, né, de novas possibilidades, vislumbrando essa crise que a gente está vivendo da pandemia, como que a gente poderia conduzir, né, uma odontologia, usar da tecnologia, da informação, da comunicação. E a professora Patrícia, ela vai conduzir aí uma disciplina lá da faculdade, eu acho que vai ser uma disciplina mesmo, a princípio, de teleodontologia. E o Fábio, ele é meu amigo, né, pessoal, ele é esposo da Silvia, doutora Silvia,
que é minha colega de faculdade, ortodontista, e ele trabalha com a telemedicina já há algum tempo, né? Então, ele tem uma experiência, ele tem uma vivência ampla, grande, nessa parte. E eu convidei a Patrícia e ele para a gente poder fazer essa live aqui e trazer o conhecimento para vocês. Né? Quais as experiências da telemedicina em relação à odontologia? O que isso pode nos beneficiar, né? Como ponto de partida, né, Fábio? O que você traz de novidade para a gente avançar nesse tema? Então, acho que vocês já fizeram apresentações, né? Eu tive o vídeo, o áudio travado aqui, mas graças a Deus voltou, tá bem de novo. Então, Acho que vamos lá, faltou vamos a dar Patrícia, né, continuidade. Patrícia? Você se apresentou, Patrícia? Eu não me apresentei. Os participantes, os públicos, se apresenta, por favor. Então, bom, boa noite para todos e todas, né? Eu sou a professora Patrícia Drummond, professora titular de odontopediatria da Faculdade Arnaldo, tem muitos alunos aqui, colegas, queridos professores aqui na live com a gente. Eu queria agradecer a presença de todos, agradecer o convite do professor Gustavo Assis, a participação do Dr. Fábio, que muito gentilmente reuniu conosco várias vezes, cedeu tempo, sua expertise, enfim, por estar presente com a gente aqui hoje, com todos os contrapontos que teve, até com tecnológicos recentemente, superou todos os desafios e está aqui, vai passar para a gente as informações que ele tem sobre a telemedicina, sobre a experiência que ele tem na prática. Então, a minha formação, eu sou odontopediatra, né? Meu mestrado e meu doutorado em odontopediatria na UFMG, colega lá da UFMG, do professor Gustavo também, de pós-graduação, né, Gustavo? E Sim. como o Gustavo já deu spoiler aí, né, essa ideia surgiu até de falarmos sobre a teleodontologia. Sou uma entusiasta por tecnologia digital, sou uma entusiasta por inovação, né? Eu acho que esse momento é extremamente oportuno para a gente, como eu falo com meus alunos, para a gente pensar fora da caixinha, né? A gente expandir os nossos horizontes, né? Sempre pensando no que é melhor para o nosso paciente, sempre pensando também na questão da educação, o que é melhor para o nosso aluno, como que a gente vai passar a informação para o nosso aluno nesse momento. Então, essas atividades remotas que a gente já está executando são teleodontologia, né? Então, nessa troca que eu tive com o coordenador geral, então, ele sugeriu que a gente abrisse a disciplina de teleodontologia, que os nossos alunos queridos que estão aí no 7º serão contemplados com essa disciplina no 8º, e a gente vai trabalhar sobre isso. Por quê? Né? Como a própria nossa Associação Brasileira de Ensino e Odontologia preconiza, nós temos que formar cirurgiões, dentistas, generalistas que estão aptos a atuar no mercado de trabalho, né, com todos os recursos de inovação, cirurgiões dentistas que vão atuar no SUS, na atenção primária. Então, assim, como que a gente vai formar um profissional que vai ser diferenciado no mercado de trabalho, que vai ter mais ferramentas no mercado de trabalho, né, que vai poder proporcionar melhor serviço com melhor qualidade para o nosso paciente, como o Fábio já antecipou, né, mais rápido, mais eficaz, né? Então, é nesse sentido que a faculdade Arnaldo, ela já tem um perfil de inovação, né? Desde que eu entrei em 2013, né, nós já trabalhamos, por exemplo, nós já temos ferramentas que proporcionam aos nossos alunos, a nós docentes, trabalharmos com essa filosofia de era digital, a nova odontologia, né? Então, nós já trabalhamos, por exemplo, Fábio, não sei se o Gustavo teve a oportunidade de falar com você, nós já trabalhamos com prontuário digital desde 2013, né? Então, pensa na economia de espaço, de papel, é uma iniciativa ecológica. Então, hoje em dia, através do nosso programa OdontoWeb, a gente tem acesso aos prontuários do nosso paciente, né? A gente tem esses recursos aí de forma digital. Também agora, né, mais recentemente, chegando para as nossas clínicas, a questão do escaneamento intraoral. Então, tudo isso proporciona para nós, como instituição, para os nossos alunos, para nós docentes, um ambiente assim, extremamente propício para essas evoluções, para essas mudanças que a gente já está vivendo devido a essa questão da pandemia, né? Então, é isso, assim, essa é a minha introdução, é valorizar realmente
essa nova modalidade, esse novo olhar para a odontologia, que é assim, a teleodontologia, ela vislumbra as duas modalidades, né? A teleeducação e a teleassistência, né? Eu estava aqui no grupo do WhatsApp, né, de professores de odontopediatria do Brasil inteiro. Agora, 10 minutos faltando para a gente começar a live, eis que surge a resolução 226 de 2020. Saiu agora. Acabamos de receber isso aí. Dia 4 de junho saiu para a gente esse presente. Essa live não podia ser mais oportuna, né, professor Gustavo e professor Fábio? Assim, saiu uma resolução do nosso Conselho Federal de Odontologia, 78 dias pós início de quarentena e pandemia, mas, enfim, saiu e a gente vai falar um pouquinho sobre ela também. Mas para iniciarmos, até por uma questão de linha do tempo, né, vamos começar pela telemedicina, Fábio. E o que você poderia falar para a gente assim, sobre o conceito, o que é a telemedicina, como que é a história da telemedicina, quais são as modalidades aí, o que você tem a falar para a gente sobre como que surgiu aí a telemedicina? Ok. Patrícia, assim, a telemedicina, né, ela sofre um problema de regulação no Brasil, né? Então, nós já temos leis, né, desde 2002, né, que são a portaria 467, que permitia o uso da telemedicina, mas não a teleconsulta, né? E tinha uma outra portaria mais recente, de 2007, da teleradiologia. E o ano passado nós tivemos aí uma nova portaria que foi publicada em março do ano passado, mas 15 dias depois ela foi revogada. Por quê? Gerou muita discussão dentro dos conselhos regionais de medicina entre a própria classe médica. Então, foi uma coisa que foi liberada sem ser muito discutida. E tudo que não é discutido no meio de saúde, no meio médico, abre aspas para você poder embater contra. Então, eu acho até, inclusive, é uma opinião pessoal, que fez sentido isso aí, porque levar à luz da discussão de todo mundo até cria mais ali união, né, das classes, dos conselhos, todo mundo deliberando e conversando a respeito do tema, todo mundo fica mais confortável de participar. Então, dentro da medicina ainda é um tabu, ainda tem um preconceito muito grande quanto à teleconsulta, porque a pessoa pensa, como assim teleconsulta? Mas eu tenho que fazer o exame físico, como é que vou fazer uma medicina que eu não examino o paciente, não ponho a mão no paciente? E a gente sabe que, de fato, os recursos que a telemedicina pode proporcionar, pode, inclusive, trazer, na verdade, muitos ganhos a respeito dessa questão da telemedicina. Então, só para deixar bem claro o que é o conceito, né? O que é a telemedicina? A telemedicina é quando você usa o uso de todo e qualquer recurso de tecnologia audiovisual em prol do benefício do paciente. Pronto. Então, assim, eu acho que, de qualquer forma, todos nós já exercemos aqui a telemedicina de alguma forma. Porque quem que nunca atendeu a um telefonema de uma mãe solicitando qual remédio que ela dá para o filho dela porque está com dor de dente? Ou para um paciente. Sim, a gente faz isso sempre. Ou mais atualmente pelo WhatsApp, por e-mail, a gente faz isso sempre, só que isso nunca foi regulado. E eu falo assim, eu vou usar a medicina, sempre o meu parâmetro vai ser a medicina, mas eu acho que vocês podem, durante todas as minhas falas, fazer uma analogia à odontologia, e como vocês podem ver a situação, porque a questão toda é muito similar, também na área de saúde e odontologia. Eu vejo que são especialidades muito afins para a área de saúde. Sim. Então, assim, a medicina, o médico, tem que ser o drive. Ele tem que ser a pessoa que vai ditar as normas, as regras, sempre com ética e o paciente no centro de tudo. Por exemplo, agora, nessa época da pandemia, quem foi o drive? O drive foi a doença. Foi por conta da doença que algumas portarias foram feitas de maneira emergencial, de urgência, para liberar o uso dessa ferramenta,
proporcionando e visando e pensando na segurança de um lado do paciente e da segurança e visando de outro lado a segurança e o benefício do médico também. Então, ambos. Então, tanto a teleodontologia quanto a telemedicina foram colocadas agora como projeto de lei em caráter emergencial e transitório, que talvez a gente deveria pensar numa questão a longo prazo, não somente durante essa pandemia, né, Fábio? Gustavo, mas dentro da área médica já tem assim, já há um consenso até na área de direito de que essa lei não vai mais ser revogada, tá? Ela vai ser melhor regulamentada, né? Essa medida provisória, vamos dizer assim, né? Esse projeto de lei. Esse projeto de lei realmente virar uma lei. Em caráter emergencial. Sim, exatamente. Em caráter emergencial, mas vai virar uma lei mesmo, né? E então, assim, a telemedicina, eu posso citar para vocês aqui, umas 8 modalidades. Dentro da telemedicina, nós temos a teleorientação, o telemonitoramento, a teleconsulta, que é realmente o que você faz com o paciente, é uma relação de médico-paciente. O telediagnóstico é o que eu faço, o que eu trabalho com diagnóstico de imagens, que pode ser arquivos em PDF ou de imagem. A telecirurgia com a cirurgia robótica é uma coisa que ia ter um grande avanço agora, neste ano de 2021, com a era do 5G, que foi atrasada por conta da pandemia, atrasou no mundo inteiro, que é a primeira tecnologia que vai ser feita de forma ampla e mundial. Ela foi concebida, a exemplo do que aconteceu na época da 3G, foi construída por uma empresa ou por outra empresa. Essa aqui foi o 5G foi globalizado, foi para o mundo inteiro, foi um projeto mundial, e isso foi o legal da 5G. Então, isso aqui ia dar um ganho muito grande na parte de telecirurgia, da robótica, que você poderia fazer isso aí sem nenhuma perda de tempo, sem nenhum delay. A teleinterconsulta, que é entre médicos, a exemplo, assim, no interior de um estado, pode ter um médico lá atendendo um paciente, ele precisa de um parecer de um cardiologista ou de um neurologista. Ele, com aquele paciente, ele entra em contato com o seu colega e tira aquela opinião para ele. A teleinterconsulta. A teletriagem, a teleeducação, que vocês estão praticando, né, e vão começar agora. Até parabenizo vocês por essa iniciativa, vamos dizer assim, até inovadora, se atendo assim aos novos modelos e à evolução de como vai ser a medicina do futuro, a saúde do futuro, se atendo a colocar no curso de formação, que nem na medicina a gente tem hoje nas cadeiras do curso, da formação acadêmica, um curso sobre gestão, sobre empreendedorismo, uma cadeira sobre empreendedorismo, uma cadeira sobre telemedicina, e vocês na odontologia já estão dando esse passo à frente. Então, realmente estão de parabéns por essa iniciativa. Então, a teleeducação... E a nosso coordenador está aqui, viu, Fábio? Nosso coordenador está aqui na live. Ele chegou. Ele exatamente colocou aqui a resolução que a gente começou falando na live sobre isso, né? A resolução 226. E é importante pegar um gancho com o que o Fábio está falando aqui, gente, porque essa resolução, ela regulamenta as questões aqui, até acho que Maria Tereza comentou aqui também, ela só regulamenta a questão do telemonitoramento, né? A questão da odontologia à distância, aqui o artigo 1º, ele volta, inclusive, à questão da lei, né, a Lei 5.081, de 1966, que fala que é vedado a questão de consultas mediante correspondência, rádio, televisão ou meios semelhantes. Então, essa lei de 1966 fala isso. Então, o artigo 1º, ele fala que essa resolução do CFO de hoje fala que fica expressamente vedado o exercício da odontologia à distância, mediado por tecnologias para fins de consulta, diagnóstico, prescrição e elaboração de plano de tratamento, sendo possível a questão do telemonitoramento e a questão da teleorientação. E qualquer alternativa que for assim, do SUS, na questão da telesaúde, deve
obedecer essa resolução também. Só te interrompendo, Fábio, porque você estava falando das modalidades na medicina, então, pela resolução do CFO, o que a gente pode fazer é a questão do telemonitoramento, obviamente o paciente deve ter o prontuário conosco, já deve ser um paciente, né, em tratamento, em acompanhamento, e a questão da teleorientação, sendo ainda vedada a questão de consulta, diagnóstico, prescrição e elaboração do plano de tratamento odontológico. Enquanto isso, a medicina já está fazendo a questão da prescrição à distância, né? Já fez um acordo com o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Farmácia, e já tem a questão da prescrição com certificação digital, né? Exatamente. Assim, sim, porque Patrícia, então... Pode falar, Gustavo. Eu até acrescento aí uma coisa que eu havia conversado antes até com vocês, eu acho que eu cheguei a comentar, eu trabalho também num serviço público onde, durante essa fase da pandemia, a gente tem prestado um serviço de call center odontológico, porque a gente tem um serviço organizado com atendimento presencial, que são as urgências, existe um protocolo de que tipo de urgência que a gente vai atender, mas muitos pacientes com medo, inclusive, de sair de casa, né, não sabem o que fazer, por exemplo, numa questão que envolve a saúde bucal, né? Ele vai ao serviço de urgência, qual que é a orientação que a gente dá? Então, na verdade, é um serviço de orientação, mas que a gente não sabe muito bem qual que é a validação disso do ponto de vista valorado mesmo em relação, assim, é eficaz, é legal isso? Essa orientação que eu dei, ela é pertinente? Funciona? O conselho vai reconhecer isso? Se o paciente evoluir para uma situação mais grave, então a gente orienta, a gente registra isso não é nem no prontuário eletrônico, mas a gente faz um registro digital disso aí, que é uma planilha, mas fica essa dúvida, sabe? Agora, eu vou prescrever, porque eu não posso prescrever, eu não posso fazer um diagnóstico por telefone, são orientações. Até que ponto são válidas, até que ponto eu falo, olha, não vá no serviço e assistencial para você ser atendido de forma presencial mesmo e resolver seu problema, né? Mas esse atendimento que vocês têm, essa iniciativa, né, Gustavo, você estava até comentando comigo, isso visa otimizar o serviço, né? Você está falando, por exemplo, você atende paciente de grupo de risco, estava me contando o caso, de repente soltou um elemento da prótese. Você fazer essa teleorientação, você otimiza o seu serviço, né? Você minimiza o risco do paciente, você otimiza recursos, né? Nós estamos falando em tempos aí de recursos de paramentação, que nós estamos tendo mais gastos como profissionais de saúde, mais equipamentos de EPIs, né? Então, vocês conseguir fazer essa filtragem no seu serviço otimizar, ser mais eficiente, né, no atendimento também, né? Deixa eu falar um negócio para vocês. Na verdade, é a ampliação do cuidado. Eu vejo, né, até a própria OMS, ela fala isso, né, que a telemedicina, né, trazendo aí para a teleodontologia, é a ampliação do cuidado e não um encurtamento daquele assessoria ao paciente. Né? Qual que é o processo do cuidado e o desfecho disso aí, desse processo, né? Mas vamos lá, Fábio. Só um pouquinho, Fábio. É que Maria Tereza fez um comentário aqui, falando ainda em relação à resolução, só para voltar aqui no comentário dela, se eu achar, a questão de proteger, na verdade, os cirurgiões dentistas de exploração econômica. A resolução, ela até tem uma parte aqui, é o artigo 4º falando, é vedada às operadoras de plano de saúde odontológicos e demais pessoas jurídicas a veiculação de publicidade e propaganda utilizando o termo teleodontologia, né? E também falando que não será permitida a realização de teleorientação do telemonitoramento por centrais de atendimento. Quer dizer, pular que é uma etapa, né? Tirar até essa função que é do cirurgião dentista. Isso tem que ser valorizado, essa profissão tem que ser valorizada. Então, é o que eu tenho visto
nas lives que discute teleodontologia, exatamente essa questão que é sempre apontada pelos colegas, falando da exploração das grandes operadoras de plano de saúde, que estão aproveitando desse momento, prestando um atendimento à população através de call centers, que na verdade não é um cirurgião dentista, né? É um call center, um robô, um sistema que, na verdade, isso aí a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque todas essas orientações são, né, devem ser feitas pelo cirurgião dentista. Porque esse call center que eu falei odontológico, somos nós, cirurgiões dentistas, sim, e no hospital os médicos que fazem esse atendimento, né? A gente até dá um auxílio, às vezes, no hospital, para poder ajudar, porque a demanda é grande, é um serviço que tem muita demanda, né, sim, Fábio? Olha só, Patrícia, então parece que no conselho de vocês foi permitido fazer a teleorientação, né? Isso. E o telemonitoramento não, né? A teleorientação. Telemonitoramento e teleorientação. Telemonitoramento, essas duas modalidades. Sim, e teleorientação. Pela resolução Okay. de hoje. Olha, eu vejo o que está acontecendo com vocês na odontologia, o que já aconteceu com a gente há muito tempo atrás, e talvez com pessoas com a visão mais inovadora como vocês, a coisa vai ganhar uma celeridade um pouco maior. E eu não tenho dúvida que esse assunto que envolve inovação, tecnologia, a telemedicina, a telesaúde no geral, ganhou uma aceleração enorme de anos, de pelo menos uma década aí, coisas que talvez iriam levar 10 anos para acontecer, agora vão acontecer daqui a 1 ou 2 anos. Então, por exemplo, assim, a gente do Conselho, os médicos, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, poderia ter se posicionado melhor a respeito desse assunto há muito tempo. Desde o ano passado, inclusive, quando foi revogada a lei que eles tinham liberado, já era para ter discutido, voltado isso para as mesas de discussões, e foi feita isso pela antiga diretoria do Conselho Federal de Medicina no ano de 2009, que foi trocada a direção em outubro de 2019, eles trocaram a direção, mas essa direção que saiu já tinha deixado todas as regulações, todos os consensos de conselhos, conversado com as entidades médicas regionais e deixado tudo acertado. Mas não, ninguém foi para cima e regulou logo isso. De fato que teve que vir um evento da pandemia, mais uma vez não foi o médico no centro da discussão, foi a doença dessa vez, uma doença em pandemia gerou uma medida provisória, né? Uma lei provisória que regulou, liberou meio que às pressas, coisas que a gente já poderia estar fazendo há muito tempo, as plataformas prontas de atendimento, todas já incluídas dentro dos padrões do ICP Brasil, tanto do que envolve, depois a gente pode falar isso aí, dos prontuários eletrônicos, das prescrições, tudo, as plataformas todas bem feitas, com criptografia de ponta a ponta, com segurança, todos os médicos com certificação digital pelo modelo ICP Brasil. Então, tudo isso aí já poderia estar pronto e a gente está utilizando disso há muito mais tempo. Então, assim, eu vejo que o que está acontecendo com a odontologia? Vocês estão sendo privados de executar a coisa mais livremente, de ter mais liberdade, assim como a gente também estava tendo. E a critério de lei, Gustavo, era isso que eu queria te falar aquela hora. Essa semana eu assisti a uma live sobre direito na telemedicina. Sim. E os doutores lá, eles falaram o seguinte, que a lei não proíbe, nem nunca proibiu, não tem. Então, assim, tudo que não é... Na lei eles falam que, assim, tudo que não é proibido é permitido. Sim. Então, até então, não existe proibição de você atender utilizando recurso tecnológico à distância audiovisual, tá? Desde que você tenha aquela primazia de cuidado ao paciente, né? De agir com ética, com prudência, não negligenciar e tendo consciência das limitações do método, tá? E tanto que para você fazer uma consulta por telemedicina, você tem um termo de consentimento que o paciente tem que assinar. Esse termo de consentimento, a gente tem ele, depois eu posso encaminhar para vocês e para quem quiser utilizar, porque vocês agora vão começar a praticar e, de repente, essa live, depois de terminado ela com esse assunto aí bombando nas redes sociais de vocês, depois ela vai ter 1000 vezes mais acesso fora,
porque vai ser a live mais atual do momento nesse assunto na odontologia, vai ser essa live aqui. Então, esse webinar, né? Então, depois, se botar isso aqui lá, vocês vão ter muitos participantes querendo entender mais e pode ser que vão gerar outros mais com ainda assuntos mais específicos. com esse timing perfeito que a gente teve de marcar o webinar no dia que sai a resolução, né? Parece que a gente combinou, né? Então, só para completar, Gustavo, só para concluir, era o seguinte, eu queria falar o seguinte, proibido nunca foi, o que está sendo regulamentado. E para essa regulação ficar melhor, ela tem que ser feita pela gente, pelos médicos, por vocês, pelos odontologistas, pelos conselhos de classe, vocês têm que levar isso para a luz da discussão, sim, tá? E pensar que, por que não, a exemplo do que acontece nos Estados Unidos, Canadá, Japão, vários países da Europa, China. Então, eles estão muito adiantados nessa questão, e aí entra uma coisa que eu vou falar para vocês. Aí você fala assim, mas aí pode ter, de repente, vai ter muito mais ações de saúde do que para presencial. Inclusive, nessa live que eu fiz, que eu participei da área de Direito, lá eles falavam que na telemedicina o índice é próximo de 0 da questão de... Eu estou até tentando achar aqui para falar para vocês conforme o que ela falou, que é próximo a 0 a judicialização de processos em relação à telemedicina. Por quê? Porque você usa ferramentas que muitas das vezes você está mais protegido do que dentro de uma consulta de consultório, porque ficou tudo gravado, tudo registrado, você tem como comprovar tudo, né? Então, tem assim, na prática, a questão de você, o monitoramento de como ele é feito, como você guarda, que depois a gente pode falar disso, que muito a proteção mais, dos dados, né? A proteção, a LGPD, né? A Lei de Proteção de Dados, que era para ter sido publicada agora em agosto de 2021, mas foi prorrogada também por conta justamente da pandemia, porque se eles botassem em vigência agora a Lei Geral de Proteção de Dados, ia prejudicar muito, porque essa lei ela visa a privacidade pessoal das pessoas, né? Então, é uma fiscalização rigorosa, com papéis bem definidos, né? E que tudo leva à proteção, né? Vai receber reclamações, prestar esclarecimento, comunicar autoridades e tomar providências e orientar e punir. Então, realmente, como já diz, é uma lei mesmo que vai vir para regulamentar tudo isso. E ela vindo agora, como a coisa está muito aberta, tem gente atendendo em todo tipo de plataforma, desde o WhatsApp a outras plataformas próprias, iria prejudicar o que a saúde está precisando no momento, que é a urgência de poder levar o melhor atendimento da melhor forma ao paciente que está precisando de ajuda, né? Ô, Padre, só te interromper aqui um minutinho, porque surgiu uma pergunta aqui, como a gente combinou que a gente ia discutindo as perguntas enquanto elas vão surgindo, é para ser uma roda de conversa entre amigos, estamos tentando nos aperfeiçoar no assunto, né? Surgiu a pergunta aqui, ó, em relação à resolução 226 de hoje, né, do CFO, admite o telemonitoramento à distância. E quanto à remuneração do profissional, é permitido? É permitido. Com certeza. Até porque, gente, olha aqui, a própria resolução, ela começa falando também da Lei 5.081, falando que é vedada a prestação de serviço gratuito pelo cirurgião dentista, né? Então, na verdade, o telemonitoramento, ele é realizado pelo cirurgião dentista, né, através da plataforma que ele escolher fazer essa orientação com o paciente, e é tempo do profissional, né? É honorário do profissional. Como ele vai estabelecer esse relacionamento de honorário com o paciente, aí a gente vai entrar lá no Código de Ética de 2012, no capítulo de honorário, você vai estabelecer esse contrato aí com o seu paciente de acordo com a sua experiência, de acordo com as suas condições. Então, tem todo, no nosso Código de Ética, tem toda uma orientação em relação a essa questão de honorários. Mas, com certeza, isso aí você vai estabelecer com o seu paciente, como você vai cobrar. Você vai cobrar de boleto, você vai receber isso via cartão de crédito,
Mas, na verdade, o que a resolução fala, que a nossa lei fala muito claramente, é que qualquer serviço que a gente presta para atendimento para o paciente não deve ser feito de forma gratuita. Então, acredito que, né, nesse sentido, né, Fábio, você concorda comigo, Gustavo? Concordo. Deixa eu te falar como para a gente hoje na medicina está estabelecido, né? Inclusive já foi regulamentado pela ANS, isso é um grande passo. Por quê? Quando é regulamentado pela ANS, inclusive põe as operadoras de plano de saúde, né? Elas têm conhecimento de que essa forma de medicina é praticada e que ela deve ser cobrada como você cobraria a consulta presencial. Porque não deixou de ser medicina. Você não deixou de fazer o atendimento. Você não deixou de seguir os preceitos básicos de ética, né, de conduta. Então, você tem que cobrar. E quanto? Cobrar o mesmo valor. Eles preconizam que seja cobrado o mesmo valor. E assim, diante de alguma limitação, é que você, que sempre temos, né? É lógico que tem os casos em que você, tendo consciência que é uma urgência ou uma emergência, você vai encaminhar para um serviço de emergência ou de UPA ou para o exame físico, quando necessário, de complementar. Mas eu estava falando para o Gustavo que hoje em dia nós temos várias maneiras, depois a gente entra nisso, de fazer isso com segurança. Mas só para concluir, é o seguinte: hoje em dia, as operadoras de saúde, elas estão fazendo assim, como elas estão sabendo dessa resolução, elas colocaram o seu teleatendimento, sua teleconsulta, seu telemonitoramento, teleorientação, né? E a teleconsulta feita pelos médicos daquela operadora de saúde. Quando ela não tem a teleconsulta na sua plataforma, o paciente pode buscar qualquer dos médicos conveniado dela, fazer com ele a sua teleconsulta, guardar o recibo e cobrar deles depois o reembolso daquela Então, é permitido isso? É permitido. É permitido, inclusive, é considerado, é o que a doutora Patrícia falou, professora Patrícia, que é antiético não cobrar. É antiético. Isso é previsto isso é previsto no nosso código de ética, né? Igual a Patrícia falou. Na verdade, a gente quer sair da informalidade, a gente quer regulamentar exatamente para protegermos os nossos direitos e para agirmos de forma ética e legal, e protegermos o nosso paciente também. Né? Agora, Patrícia, o que é importante, por exemplo, que eu falo que a gente tem que ser drive, tem que regular a coisa, é o seguinte, gente, depois levar para a discussão, é o que pode, o que não pode. Se é a primeira vez ou não é a primeira vez, se pode retorno, se não pode retorno, se pode só paciente que já é seu paciente, se pode, em vez de ser mensal, você falar, olha, no próximo mês eu vou te atender, eu já te atendi esse mês presencialmente, no próximo mês vai ser através de uma teleconsulta, no segundo e no terceiro mês, mas no quarto mês eu vou precisar lhe ver, ou daqui a 6 meses, enfim. Usando alguns devices que hoje nós temos como monitorar o paciente com segurança na casa dele. Né? No Brasil, essa semana foi liberado pela Apple, não sei se vocês viram essa notícia, o Apple Watch no Brasil não era liberado o eletrocardiograma. E foi essa semana, foi liberado para uso, para diagnóstico de arritmia cardíaca. Então, mais um dispositivo, né, que nós temos à mão aí, como vários outros hoje em dia, que você pode ver com segurança, inclusive fazer uma ausculta cardíaca domiciliar com um aparelho homologado, certificado, que te permite, eu da minha casa, fazer uma consulta e auscultar o coração do Dr. Gustavo na casa dele, desde que eu utilize a ferramenta de telemonitoramento liberada pela Anvisa, para o Dr. Gustavo usar lá, fazer um eletrocardiograma, medida da pressão, temperatura, câmeras, que eu posso visualizar muito bem ele, ver mucosa, definir uma série de coisas. E quem disse que a gente, quando está falando com a pessoa que não está vendo as faces dela de alegria, de tristeza ou de dor, ou poder, de certa forma, mediante uma câmera homologada, de um áudio homologado, ter uma impressão de diagnóstico que vem ajudar muito, e a respeito do que aconteceu agora, poder, de forma regular melhor um fluxo. Porque a gente sabe que no país 60% das pessoas que vão à consulta de emergência, não sei se na odontologia é desse jeito, mas na medicina, as pessoas não sabem usar pronto-socorro.
60% das pessoas que vão no pronto-socorro não tem nada de emergência. Então, que tal se isso for feito uma teleconsulta antes, para uma teleorientação ou um telemonitoramento, para gerenciar esse fluxo? Olha, fulano, você não precisa de ir para emergência. Você vai marcar uma consulta letiva por esse médico aqui da nossa plataforma, ou desse nosso convênio, ou do SUS, ou qual seja a plataforma, para segunda-feira, para quarta-feira. Você vai agendar. Você não precisa de ir na emergência agora se expor à Covid. Então, só ficou claro isso agora, porque as emergências, no geral, que a gente viu aqui, até nos nossos hospitais privados, diminuíram 80% do que era realmente emergência. E as pessoas estão adoecendo mais em casa, por medo de ir no hospital, tendo ferramentas e que de podem ser utilizadas. Exatamente, estão deixando outras doenças ali que deveriam ser urgentes, né? Estão deixando isso de lado, justamente por causa desse medo e talvez da falta de informação. Otimizar, né, serviço, né? Até como curiosidade, Fábio, eu estava conversando com o Gustavo em uma das nossas inúmeras reuniões pré-live, é que como eu morei no Canadá algum tempo atrás, isso foi em 2012, hein? A telemedicina é fortíssima lá. Você não simplesmente, se você tem uma intercorrência em saúde, você não simplesmente chega na porta de um pronto atendimento e acha que você vai ser atendido, não. Para você ser atendido, você tem que ligar, você tem que fazer uma teletriagem antes. Isso. Você vai ser orientado por telefone, pelo WhatsApp, de alguma forma, né, pelo sistema público do Canadá, que é muito bom, é amplo, e aí você vai ser direcionado onde que você vai procurar atendimento, ou se aquilo ali você simplesmente resolve em casa com medidas simples de cuidado, né, ou se faz um acompanhamento, é o que você falou. Olha a estatística, gente, 60% das visitas dos pacientes ao setor de emergência e urgência não tem nada a ver com aquilo. Isso aí, gente, é desperdício de recursos, de tempo, de profissional, né? E, além de tudo, a questão da comodidade do paciente. A gente tem que pensar no bem-estar do paciente. O paciente prefere ser atendido na comodidade do seu sofá e ter alguma orientação no celular, né? E ficar mais tranquilo ali na comodidade do celular, ou ir parar num pronto atendimento, ficar 6 horas sem cadeira, sem lugar para esperar, desconfortável, para chegar lá e descobrir, isso podia ter sido resolvido em casa, isso podia ter sido feito uma triagem antes, né? Aqui em relação, gente, só mais uma pergunta que surgiu aqui, como a gente estava falando ainda da resolução, foi perguntada aqui sobre a questão da prescrição. Para nós, dentistas, se a gente pode fazer a prescrição com a certificação digital. Posso falar sobre isso? Antes, eu posso só... deixa eu só fazer um gancho. Faz o gancho. Um gancho. Antes da gente entrar na prescrição, eu queria fazer um comentário até a respeito de um estudo que foi publicado, que foi feito no Albert Einstein, porque tem um programa que é o PROAD SUS, que é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do SUS, que você pega hospitais de excelência e leva essa qualidade da excelência do serviço para um hospital público através da telemedicina. Então, eles têm um centro de controle que eles falam, então eles fizeram um estudo, foi somente na urgência, emergência e UTI. Então, olha como é que os dados são importantes, né, dentro dessa questão de proteção ao paciente, de orientação. Eles fizeram um monitoramento durante um ano e fizeram uma comparação daqueles pacientes que não receberam nenhum atendimento por telemedicina e um grupo que recebeu atendimento telemedicina. Então, assim, houve uma redução de infarto agudo do miocárdio, vou pegar os dados aqui, de 50% de redução, acidente vascular cerebral isquêmico, né, de 30%, sabe? Acidente vascular cerebral hemorrágico de quase 20%. Então, assim, é muito significativo, né? O benefício é muito grande. Agora, você tem que contar com um centro de controle, né, com a equipe disposta de tal forma
preparada para regulação, ajudar. Né? Você tem que ter uma rede de telecomunicação muito eficiente, uma rede de Wi-Fi, uma rede que você pode receber, um equipamento que você pode receber ali um exame para você fazer uma leitura ali na hora, e a velocidade de transmissão, né, disso aí ser muito rápida, cara, porque realmente impacta o serviço. Agora, uma das grandes barreiras que eles falam é a cultura organizacional mesmo, das pessoas, né, que a gente conversou isso antes, né, Patrícia e Fábio, as pessoas estarem assim, quando a deputada Patrícia Ferraz, que ela é cirurgiã dentista, e ela colocou esse projeto de lei, o PL 1253, agora em abril de 2020, falando da teleodontologia nesse período da Covid, de caráter emergencial, uma das coisas que eu vi quando em grupos, tá, gente, de rede de WhatsApp ou até na internet, gente criticando sem nem saber o que é a né? A telemedicina ou a teleodontologia, que é o uso dos meios de comunicação, da tecnologia da informação e comunicação, né? São os recursos, são essas ferramentas digitais que a gente consegue trazer um ganho para a nossa área, para a saúde, para o paciente e entre nós mesmos profissionais, que é muito grande. Num serviço que eu prestei, que eu estava falando daquele call center, chegou uma paciente na urgência do hospital e a médica entrou em contato com a gente. Então, ela fez uma interconsulta ali. Olha, eu não acho que é nenhum quadro associado ali à medicina, está mais voltado para a odontologia, o paciente está com uma limitação de abertura de boca, está tomando tal medicação, o que eu faço, o que eu oriento, e aí, olha, é um benefício muito grande, né? Com certeza. Demais. Então, é isso. Com certeza. Que eu queria falar um pouquinho. Para a pergunta que foi sobre prescrição. Gerou um suspense, deu tempo da gente pensar. Eu vou responder aqui baseado na própria resolução. Artigo 1º. Fica expressamente vedado o exercício da odontologia à distância, mediado por tecnologias, para fins de consulta, diagnóstico e prescrição. Ou seja, nós não podemos prescrever. Inclusive, para a medicina também, essa questão da prescrição, ela é uma novidade, né, Fábio? Ela veio agora em março de 2020. Como o Fábio falou, a gente está tentando alcançar aí a evolução das coisas, né? Como falei, Canadá, Estados Unidos, isso aí, Europa, Ásia, isso já está bem mais para frente, a regulamentação e a utilização dessas ferramentas de telemedicina e teleodontologia, mas saiu agora, em março de 2020, a portaria pelo CFM 467, que permite que o médico utilize assinatura digital eletrônica, certificada pelo IPC, para que possa prescrever. Então, quer dizer, gente, a medicina está chegando agora com isso. Nossa resolução que saiu hoje, na verdade, ela fala que a gente não pode fazer teleconsulta e prescrição. Então, para isso evoluir, nós vamos precisar de uma outra resolução. Então, a gente precisa que saia uma resolução exatamente isso. A gente tem que entrar com todos os recursos, todas as ferramentas de certificação digital que a gente tem. Nós já sabemos que no Brasil a gente tem a questão do IPC. E aí vem aquilo que o Fábio falou antes do coisa, nós temos que ser os atores disso aí, né, Fábio? Né? A nossa classe tem que se unir, fortalecer, para que a gente mostre a importância desse tipo de serviço. Eu acho que essa resolução que chegou, professora Patrícia, ela veio muito acanhada, muito tímida. Tímida. Sabe, vocês mas é verdade. Quer agradar todo mundo e acaba que não resolve nada para ninguém. Não resolve nada, porque é o seguinte, eu acho que vocês é até incoerente. Por que um dentista não pode prescrever o seu paciente na outra ponta, onde quer que ele esteja? A gente na medicina foi regulado agora, mas a telemedicina, inclusive a prescrição, já vinha sendo feita há anos anteriores por outras plataformas de grandes instituições. Inclusive, teve um grande debate, uma discussão muito grande, porque antes da resolução do Conselho Federal de Medicina, o ano passado, que foi a resolução de fevereiro, antes dela ter sido
liberada pelo Conselho Federal de Medicina, já tinha grupos médicos praticando a telemedicina, a teleconsulta propriamente dita, com prescrição. Então, não faz sentido, se é para ser teleconsulta, se é para você ter uma central de teleatendimento, onde você vai ter um especialista para atender remotamente a qualquer estado, que esse Brasil nosso é um país continental, né, de diferenças muito grandes de um estado por outro, e a gente tem que lembrar disso, que por ser muito diferente, às vezes, o que a professora Patrícia falou, às vezes você está querendo a comodidade de uma consulta estando no sofá da sua casa, um meio mais acessível, mais prático, que é para uma resolução simples, que às vezes, com uma dúvida e um bate-papo bem feito, com boa vontade, uma anamnese bem feita, você conversando com o paciente, você pode fazer uma boa prescrição e evitar dele ir no hospital e resolver o problema dele. Mas tem lugares que é falta de acesso a médico mesmo. Não tem médico lá para atender, não tem um especialista para atender. O cara precisa de uma orientação mínima que for, porque senão ele morre. Entendeu? E Sim. às vezes, assim, o único recurso que ela tem é numa unidade de saúde que tem um único médico, mas ele tem acesso a uma internet, ele consegue ter uma interconsulta, ela consegue ajudar o paciente dele na outra ponta, ou aquela população tem acesso à internet, consegue ter o acesso. Então, assim, eu acho que vocês deveriam ter o direito e vocês devem aproveitar esse gancho que, como o que não é proibido por lei, se torna permitido, e se tiverem que atender e fazer uma orientação, só seguindo os critérios do que deve ser recomendado, através de uma plataforma certificada, vai lá você, Gustavo, vai lá, doutora Patrícia, faça o seu certificado digital. Hoje disso é barato, os conselhos estão disponibilizando, inclusive o Conselho Regional de Medicina fez um negócio muito bom, que foi uma parceria com uma certificadora digital, em que a gente tem a nossa carteira do Conselho Regional de Medicina, é uma carteira de identidade com um chip e um token que funciona como um token de banco. A segurança de dados e proteção de dados na saúde é tão grande e precisa ser tão grande quanto uma de banco. Então, por exemplo, de banco, quando a gente vai fazer pagamento, não faz lá através do Face ID, não tem que, algumas vezes, você faz pelo notebook, mas você não precisa botar o seu token, acessar com um número que seja por mensagem, que é renovado a cada tantos segundos ou tantos minutos. Da mesma forma, é esse certificado digital, é uma plataforma que certifica digitalmente, através de vários critérios, milhares de critérios, que aquele médico que está usando aquela plataforma identifica que é o Dr. Fábio. E identifica na outra ponta, como é o que acontece no Conselho Regional de Farmácia, que já conseguiram linkar o Conselho Regional de Medicina e o de Farmácia. Então, talvez eles já estavam com isso pronto para ser liberado, porque foi liberado muito rápido. Então, hoje, se eu prescrevo um paciente aqui, seguindo todos os critérios, com horário no prontuário em que eu fui atendido, identificação, certificado digital, e a doutora Patrícia quer retirar a medicação dela, o antihipertensivo dela na farmácia, ela me indica qual é a drogaria que ela vai retirar, eu faço a prescrição. Nessa drogaria também eles têm acesso a essa plataforma, que através de token, eles certificam que aquela, e eu não preciso a doutora Patrícia não precisa de emitir nenhum tipo de papel, nada físico. Você só vai chegar lá, apresentar aquele certificado que você tem uma prescrição, eles checam no sistema que tem uma prescrição lá no nome da doutora Patrícia, feito pelo doutor Fábio Câmara, esse certificado digital valida e você compra e tira a sua medicação lá. Então, só para concluir o link da... Mesmo medicações controladas. Mesmo medicações controladas. Então, você não faz sentido, se eu vou atender por telemedicina, atender só no meu estado. Se é para atender por telemedicina, eu posso atender o paciente que está distante no outro estado remoto, porque algumas vezes é urgência e a plataforma vai permitir um plantão de um médico que não precisa necessariamente ser o do plantão. Então, tem algumas barreiras que ainda precisam ser quebradas, e esse conhecimento, essa construção, está sendo construída, gente. Está sendo construída dia a dia dentro da medicina, dentro da odontologia, com esse tipo de discussão que nós estamos fazendo aqui agora. Não tem nada pronto. Eu acho que quando a gente quebrar a primeira barreira, pular a primeira cerca, tem um
um pasto vasto para a gente correr, mas quebrar a primeira barreira, os tabus, é muito grande. E a pandemia nos ajudou muito nisso, porque ela veio ajudando a quebrar esse tabu. Porque agora o cara aceita fazer uma consulta, tanto com ele como paciente, quanto ele como médico, ele vem aceitar, poxa, deixa eu fazer aqui a teleconsulta, porque eu não posso ir no hospital, não tenho como atender, por alguma necessidade, seja... E o paciente, uma vez que ele percebe essa comodidade e ele percebe isso como recurso a seu favor, a favor da sua saúde, ele não vai voltar atrás, né? Isso é um caminho sem volta. Então, a gente tem que usar a transformação digital, esses recursos que a gente tem a nosso favor, e até mesmo em termos de preparar os profissionais preparados para o mercado de trabalho em termos de competitividade. Você falou uma coisa muito importante, que foi a palavra transformação digital. Como é que a gente vai falar de transformação digital num país que não é nem digital? A saúde ainda não é digital. A saúde está nos primeiros passos, está engateando para se tornar uma saúde digital. Vou dar um exemplo. Vocês, poxa, mais uma vez parabenizando, já tem na unidade de ensino de vocês, o Gustavo tem no atendimento público, né, uma plataforma de atendimento que tem um prontuário eletrônico. Gente, não tem como você ter saúde digital atendendo no prontuário de papel, que você escreve, que ele é restrito, ele leva a uma série de viés de interpretação, de limitação de acesso. E se a gente for pensar que não tem como falar de telemedicina sem não tocar no assunto da inteligência artificial, que caminha junto, que hoje em dia a gente sabe que tem plataformas com inteligência artificial, como é o caso de um robô muito conhecido, do Watson, né, da IBM, que ele consegue fazer um diagnóstico através de uma tomografia pulmonar com muito mais precisão, exatidão e muito mais rápido do que um médico. E ele tem infinitamente mais rápido, em 3 milissegundos ele faz um diagnóstico de uma determinada patologia, e sem possibilidade, a possibilidade de erro dele é muito menor. Então, assim, o estudo desses prontuários, os dados, como tratar os dados dos nossos pacientes, para poder linkar daqui a pouco, quem é o paciente, sei lá, vou falar de repente uma bobeira, quem é o paciente que pode desenvolver mais ou menos cárie. De repente, tratando os dados do seu consultório com a inteligência, você vai saber quem é o paciente que pode mais ou menos ter uma cárie, ter uma necessidade de um aparelho, de sofrer uma intervenção, qual é a periodicidade que ele tem que voltar no consultório, como é que ele vai monitorar essa saúde. Então, uma série de medidas que vai ter que ser, nós teremos que ser digital para depois haver uma transformação digital. E isso só vai ser criado assim, com todo mundo se conscientizando, usando e cada vez mais ampliando. Mas eu vejo que isso é um caminho sem volta. E assim, até como eu falei, professora Patrícia, foi dito já, por reconhecimento de classe do direito, que essa medida não vai ser revogada, ela vai ser agora regulada, é diferente. Não vai voltar atrás, não vai ser mais proibido exercer a teleconsulta. Não tem jeito. Ela vai ser agora regulada, porque o que acontece? Daqui a pouquinho nós vamos ter que regular realmente. Olha aqui, tal determinado tipo de paciente por determinada classe, você imagina, você fazer consulta ginecológica, otorrino, cardiológica, especialidades, às vezes você fala assim, mas como é que uma especialidade dessa vai fazer uma consulta por teleconsulta? Sim, esses conselhos têm que conversar. Olha, gente, isso aqui pode ser primeira vez. Isso. Isso aqui não pode ser primeira vez. A primeira vez tem que ser no consultório, mas ele pode fazer retorno. Isso aqui não, só pode presencial. Então, isso aqui pode sempre por teleconsulta. Então, essas coisas, quando forem reguladas, que todo mundo discutir amplamente, exaurir o assunto, praticar bastante, encontrar os gaps, os pontos que não dão acórdons, aí sim, você vai ter tudo bem feito, poder gerar realmente uma regulação ampla que diz o que pode e o que não pode. Nós estamos num momento que, tanto na questão da legislação, quanto de regras internas de exercício da prática médica, está tudo em aberto. Estamos começando, está todo mundo praticando, cada um do seu jeito, tentando seguir orientações e normativas, que não tem nada regulado ainda. Estamos tentando fazer da melhor forma, orientado, logicamente, embasado, tentando seguir todas as recomendações do Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal e todos os conselhos de classe, mas
é uma coisa que está em construção. Isso tem que ficar bem claro. O Fábio, eu inclusive comentei com o Gustavo a fala de um médico lá do Albert Einstein, que eu escutei essa semana, falando assim, você querer ter telemedicina somente em período de pandemia é a mesma coisa que você falar para um país ter exército somente em período de guerra, né? Então, é isso. Nós temos que avançar, né, nesse sentido. A telemedicina e a teleodontologia, elas estão aí para ficar, né? Esse período da pandemia, ele trouxe para a gente um momento de crescimento, como você falou, que talvez num curto espaço de tempo, a gente avançou nessas questões, principalmente que são vitais para o exercício legal e ético da nossa profissão, que é a regulamentação, né? Então, veja como a medicina, ela já entrou com decreto, né, 13.979, ela já entrou com a portaria 467 em março, nessa questão da prescrição, porque é vital. Eu fico pensando aqui na nossa resolução que saiu hoje. Então, é vedado para a gente a questão da teleconsulta. Mas aqui a gente pode fazer o telemonitoramento. Desculpa, saiu o áudio? O que foi? Não. Mas a gente pode fazer o telemonitoramento. Então, pensa, Gustavo, você fez uma cirurgia no seu paciente, você fez algum procedimento, aí nós tivemos que fazer o acompanhamento por telemonitoramento devido à pandemia, certo? Mas você não pode prescrever. Um analgésico, você está proibido por resolução e por lei de fazer essa prescrição. Quer dizer, nós temos que ampliar isso, nós temos que aprimorar nessas questões. Isso é trabalhoso, a gente precisa de representatividade, como o Gustavo falou, né? Nós temos uma excelente porta-voz da odontologia na Câmara dos Deputados Federal, que é a doutora Patrícia Ferraz, que fez, né, que criou essa questão do projeto de lei, que é um caminho, né? Nós temos, então, ela está batalhando em relação a isso, nós temos acadêmicos trabalhando em relação, nós avançamos muito na teleodontologia, na questão da teleeducação, inúmeras plataformas, né? A questão dos cursos que a gente tem para atingirmos as pessoas em áreas remotas, como o Fábio falou, né? A gente tem o programa UnaSUS, a Universidade Aberta do SUS. Então, assim, os cursos de pós-graduação não caminhando para aquela questão da odontologia EAD, não é isso, né? Nós estamos vendo na nossa realidade agora que a gente tem que trabalhar com a odontologia de uma forma híbrida. A gente tem que trazer essa questão do digital a nosso favor, né? Então, é nesse sentido. Exatamente. Não perder, né? Não perder nenhum tipo de qualidade, pelo contrário, ganhar. Com certeza. Só fazer uma contribuição nessa fala aí, eu achei muito importante o seguinte, o que aconteceu, olha o exemplo do que aconteceu com a gente na medicina há uns anos atrás, né? Quando estava surgindo a inteligência artificial aí, né, esses primeiros grandes estudos e demonstrando várias coisas, e hoje tem muitos trabalhos muito bacanas assim com inteligência artificial, e eu não tenho dúvida que ela está avançando, né? E ela está em aprendizado, é um momento de aprendizado, mas ela é uma técnica adjuvante, ela é uma técnica de suporte, né, para o médico na ajuda da decisão do diagnóstico. Mas vai ser sempre o médico que vai assumir o risco. Por que a inteligência artificial nunca vai substituir o médico? Porque ela nunca vai estar em condições de assumir o risco que o médico vai assumir. Então, o médico vai utilizar ela, por exemplo, é um exemplo grosseiro, tá? Eu tenho uma plataforma que usa inteligência artificial na área de telediagnóstico, de radiologia, para laudos de tomografia computadorizada. E quando vem aquela tomografia computadorizada, ele é capaz de laudar 1000 tomografias em menos de tantos minutos, em poucos minutos, que um médico não seria capaz. Então, ele bota para o médico o suposto diagnóstico mais provável, acima de 90% é tal diagnóstico, de exclusão acima de 99%, então o médico fica com a janela muito pequena para falar, é realmente tuberculose, por exemplo, né? Não tem como errar. Mas aí o médico só que vai chegar para ele aquela informação muito mais rápida para que ele tome aquela conduta e a decisão de forma muito, as ações de forma muito mais precisa e mais rápida. O que aconteceu? Nessa época, os radiologistas foram falar para ele assim, os radiologistas que se cuidam, eles vão ser substituídos pela inteligência artificial em breve. E a pessoa que falou isso, a fala, não deu para eles 4 ou 5 anos
falou que a radiologia ia ser extinta, a classe de radiologista da medicina. Falaram algo desse tipo, que botou prazo. A pessoa colocou prazo. Em 4 ou 5 anos, nós vamos extinguir os radiologistas. Sabe o que aconteceu nessa época? Os radiologistas hoje, eles se uniram e hoje a radiologia é a especialidade na medicina que mais tem algoritmos dentro da telemedicina. Eles foram lá e, por medo, eles fizeram o quê? Eles se aliaram a essa tecnologia e hoje eles utilizam ela ao seu favor. Eu acho que a telemedicina, a teleodontologia é a mesma questão. As especialidades e os médicos, os dentistas que tiverem mais match, mais ligação com a telemedicina são aqueles que mais vão lograr lucro e êxito nas suas ações. Ele não vai ser substituído nunca por um outro médico, mas é uma ferramenta que vai ser de ajuda, de suporte, de você poder fazer uma triagem, de repente levar para o seu consultório quem realmente precisa ser atendido. Quando ele chegar lá, você já chega com uma conduta embasada, de repente, daqui a pouco, câmeras intraorais domiciliares certificadas pode te ajudar a desenvolver um diagnóstico em casa, com empresas que prestam esses serviços domiciliares, a critério do que a gente já tem na medicina, nas empresas de home care, que dão assistência a pessoas acamadas, que não podem ir no hospital. Acho que todo mundo conhece, ou sabe de algum exemplo do que eu estou falando, né, que é a assistência domiciliar de saúde. E fora, no Japão, na China, tem as cabines de saúde, que lá tem vários devices que permitem o cara monitorar uma glicemia, ver várias coisas, né? Pressão arterial, frequência cardíaca, fazer um eletrocardiograma, ver uma camisa que vê a temperatura e tudo, que dá vários dados para o médico, que eu daqui de casa eu posso te atender com quase todas as informações que eu preciso, quase todas, a não ser que eu tenha que te examinar. E aí, mais uma vez, eu volto. Tem que ter ética. Na hora que eu me sentir limitado junto ao meu paciente, porque o risco vai ser meu. No final das contas, o risco da conduta que eu tomei, quem vai ser responsável por ela, vou ser eu que estou aqui na ponta. Então, ninguém vai querer correr risco desnecessário, nem ter o seu certificado de médico ou de odontologia cassado por uma imprudência, uma imperícia, uma negligência. Imprudência, imperícia e negligência. São as 3 palavras que a gente tem que ter em mente, que a gente não pode nunca, né, esquecer dentro do ato médico, do ato do dentista, em nenhum momento. Sim, com certeza. Exatamente. Com certeza. A questão também que você falou, né, do tempo, né, otimizar recurso e otimizar tempo. Você imagina quanto tempo que que o paciente leva para receber um laudo dessa forma, né? E como seria da forma convencional, assim, tradicional. Sim. E a gente vê, você falou da questão da radiologia, na odontologia, a radiologia evoluiu muito, né, Patrícia? A questão da digitalização das imagens, da questão do uso da tomografia computadorizada pela técnica de Cone-Beam aí dentro da implantodontia, a gente consegue fazer uma cirurgia guiada por essas imagens. Então, assim, o tanto que evoluiu essa questão da radiologia dentro da nossa área. Eu acho que foi e que deu suporte para todas as outras especialidades, né? Eu vou dar um spoiler aqui para os alunos que são nossos alunos do 8º período aí, ó. Semana que vem a gente vai ter uma aula de teleodontologia com uma convidada especial nossa, que é uma egressa da Faculdade Arnaldo, uma ex-aluna que está trabalhando com teleradiologia, tá? Que é a Marina Bicalho. Então, assim, para a gente ter muito orgulho dos profissionais que nós estamos formando, né? Porque exatamente como a missão nossa é formarmos profissionais qualificados para o mercado de trabalho com essa visão de inovação, de ampliar os horizontes, a gente já tem uma ex-aluna que fez especialização em radiologia, mestrado em radiologia, e ela faz laudos via remota, né? Tudo, como o Fábio falou, com toda a segurança, com todos os avanços que a gente sabe, que esse pessoal da radiologia já está à frente, né? Com todos os preceitos éticos e legais e de segurança também tecnológicos, né? Sim. Então, a Marina vai falar com os meninos do 8º aí, e queria agradecer, né, o suporte que a faculdade nos dá
em relação a isso. A gente tem um ambiente assim que a gente consegue colher esses frutos, porque exatamente a gente consegue pensar, nós, como eu falei, dos recursos que a gente tem de prontuário digital, de escaneamento intraoral. Então, assim, do nosso coordenador ter incentivado esse webinar de hoje, essa discussão, e como nós sabemos, ela é polêmica, né? Às vezes ela pisa no calo de alguém, porque até a questão, como a gente está falando, de proteção, né, dos profissionais, proteção do mercado de trabalho. Então, vejam como foi cuidadoso o CFO na questão de falar assim, olha, não vai ter call center aí, de operador aí, dando orientação para paciente sem um cirurgião dentista. Quer dizer, vocês imaginam, o mercado de trabalho já está querendo queimar essa etapa, até de excluir o profissional e fazer orientações odontológicas sem esse papel, sem essa valorização nossa. Então, é sempre pensando assim, nós temos que trabalhar com valorização nossa na área da saúde, a telesaúde é uma coisa só, nós estamos todos linkando, e quando um evolui, a gente tem que evoluir junto e ir atrás, né? Acompanhar o ritmo do crescimento, né? E a gente tem que estar integrado, todas as áreas da saúde integrada. Hoje a assistência ela é integral ao paciente, ela o tempo todo, né? Hoje a gente viu avanços aí que ainda precisa avançar mais da odontologia hospitalar, né? O dentista ainda fica um pouco afastado do hospital, ele tem que estar mais dentro do hospital, até para a gente ter mais acesso a essas tecnologias. O que essa experiência que você está trazendo, Fábio? Da medicina, para a gente ter mais acesso a essa troca, né? Como que é uma rotina, como que isso avança na nossa área. Com certeza. A questão da teleinterconsultoria é exatamente isso, a gente trocar informações com um colega, com profissionais de diversas áreas da saúde, e como o Fábio falou, nós estamos conversando com o Fábio aqui agora, ele está lá em São Luís do Maranhão. Isso, né? isso. A gente sabe que a realidade da saúde é que a gente tem profissionais com grande expertise em centros urbanos concentrados, né? Então, o Fábio, ele resolve um problema lá em São Luís do Maranhão, que, por exemplo, precisa do expertise dele, do conhecimento dele lá no Acre, né? Ou lá em Teresina. Dá um exemplo aí, Fábio, você dá seu campo de atuação aí. Aqui nos interiores mesmo, né, do Maranhão, aqui é um estado muito pobre na União e da União é um dos mais pobres. E nos interiores aqui é muito escasso de médicos profissionais da área de saúde, no geral, uma pobreza mesmo, é miséria, sabe? Você vê coisas que é de cortar o coração. Então as pessoas não têm acesso a várias coisas e a saúde é uma delas, né? Então assim, a gente entra nesse critério. Por exemplo, eu na minha área de atuação, a gente trabalha fazendo laudos de eletrocardiograma e de exames, Holters, mapa, monitoramento de pressão, monitoramento de arritmia cardíaca, em unidades de saúde no interior que não tem cardiologista, mas tem o clínico, ele indica o exame, o paciente vai na unidade, instala o aparelho, faz o exame, eles encaminham para a gente aqueles dados, a gente avalia aqui, através de uma plataforma específica, com certificação digital, a gente manda o laudo de volta imediatamente para o médico, e ele faz o diagnóstico e ajuda ele a definir se aquele paciente com dor no peito, de fato, aquela dor no peito é de origem cardíaca, se é um infarto, uma angina, qual é a conduta que ele toma, a gente faz uma teleorientação também, quais são os remédios que ele tem lá que ele pode usar, e depois o encaminhamento, porque tem que ter esse fluxo nessa rede primária, secundária e terciária, igual o Gustavo falou em um outro momento, né? A gente tem que ter uma resolutividade total dos nossos problemas de saúde. Então, se ele vai encaminhar ou não aquele paciente, para onde encaminhar ou não, a gente orienta ele também. E quando não é nada, também a gente pode excluir, falar, olha, isso é uma dor muscular, e você pode tratar com um anti-inflamatório que não tem infarto nisso aí. Então, a ferramenta é muito útil, né? E além de falar uma coisa que eu acho que é sempre palpitante, Gustavo, é a gente falar para as pessoas também assim da comunidade de trabalho, né? É legal. Eu tenho visto assim, minha esposa é ortodontista e eu vi umas imagens. Eu acredito que deve ter muita coisa legal que é feita na odontologia, que a partir do momento que vocês trouxerem as coisas para discutir mais nesse mundo de health tech, de tecnologia digital, nesse mundo digital, vocês vão encontrar várias pessoas que estão trabalhando em soluções, cada uma no seu tempo, no seu lugar, que na hora que convergir vai ter muita coisa legal, que eu tenho certeza que deve ter bons prontuários eletrônicos já
já devem existir, muito bons. Eu vi uma tomografia essa semana de um aparelho, de um plano ortodôntico, né? Eu acho que é assim que vocês chamam, um material fantástico, lindo, feito por uma empresa de São Paulo. E eu acho que tem uma outra empresa, que é a Invisalign, né? Eu acho que é isso que chama. É uma empresa de A Invisalign que veio... É um exemplo de uma atuação, né? Que você manda a tomografia, né? Manda o seu... Você faz Gustavo? todo o planejamento virtual do paciente, planejamento ortodôntico virtual, né? Eles A mandam plataforma, exatamente, eles mandam as placas, né? Porque aí você tira o aparelho fixo tradicional, né? Então é por Não, uso de placa. Então, e assim, pois é, um negócio moderno, bacana, feito outra ponta, e eu fiquei sabendo que foi um negócio assim, bilionário, que foi um negócio assim, que quem bolou e teve a ideia foi coisa exatamente. bilionária, foi um unicórnio Sim, na saúde e na sim, odontologia, talvez foi um aí dos primeiros que evoluiu tão rapidamente. Então, assim, sim. dentre essas vantagens, assim, a gente fala assim, que a gente pode fazer a nossa carga horária de trabalho. Você com telemedicina, de repente, você pode falar, olha, eu tenho uma obrigação, eu tenho um compromisso com exercer tal função e eu vou fazer isso na hora que Exatamente. gerenciar melhor o seu tempo de trabalho. De repente, você é uma pessoa que Isso. gosta de dormir, de ficar acordado até mais tarde, dormir até mais Troca o tarde. dia pela noite, exato. Você pode fazer o seu horário de trabalho, tem essa comodidade, né? Eu tô muitas das vezes eu tô em algum lugar e no momento de descontração, mas recebo um laudo para fazer de um eletrocardiograma num aplicativo aqui, eu posso liberar aquele laudo, fazer aquele laudo, me remunero e ajudo o médico e o paciente que está na outra ponta. Então, a Não, tecnologia ela vem realmente para isso encurtar a distância, a trazer gente. comodidade e tem que ter benefício. Se você fizer alguma coisa que traga benefício de fato, que vai ser algo útil, que Sim, resolve uma dor, você pode saber que você está no caminho certo. Persiste que vai dar exatamente. certo. E aí a união de todos, né, da nossa classe, Patrícia, né, os nossos participantes que estão aqui, é uma luta nossa mesmo, de colocar a odontologia em evidência, né, de colocar a odontologia em alta e lutar por isso, porque a gente tem que trazer essa tecnologia mesmo para ao nosso favor, benefício do paciente para ficar, ela é irrevogável, né? Uma coisa irrevogável. E aí eu queria, assim, a gente são 7h20, eu acho que o papo Já está estamos avançando na rendendo. live aí, o A pessoal gente já está esperando jantar. Agradecer a participação de todos. ela Nós tem temos uma colegas previsão, aqui, ó, professores, professor Carlos Betoni, professor Fabiano, vamos ver aqui, ó, quer ver? Tanto de gente, cheio de celebridades aqui, ó. tem Nosso colegas de coordenador, faculdade, colegas de trabalho, nossos exatamente, nosso alunos coordenador. queridos. Agradecer a presença de Sim. todos aí que prestigiaram nosso webinar. A conversa ela está só só que começando, né? A exatamente, eu acho discussão que ela tem muito para render ainda. ela abre isso aqui, esse papo inicial nosso hoje abre uma série de discussões. Eu queria até falar um termo que até o Gerdau, nosso coordenador, Fábio, usou na reunião com os professores. Essa questão da usar a tecnologia da informação e as ferramentas digitais a nosso favor e trazer isso como uma revolução dentro da nossa área para a empregabilidade mesmo. Qual que é a expectativa que o nosso aluno que está ali no nosso curso, buscando isso, e os nossos alunos, né, Patrícia, são alunos tecnológicos, eles têm uma facilidade com a tecnologia, a gente percebe isso de uma forma, né, muito grande, o manejo deles, Com certeza. e aí nesse breve tempo da questão da empregabilidade, do empreendedorismo na nossa área, o Fábio ele correu atrás e ele montou uma startup, né, que é uma startup que trabalha com telediagnóstico, e aí, Fábio, você podia falar um pouquinho disso aí, como que você construiu essa ideia, quais os benefícios te trouxe isso, assim, em termos de A solução nossa foi o seguinte, a gente queria realmente ela levar acessibilidade ao laudo de eletrocardiograma, porque não é que tinha nenhuma novidade
no que nós fazíamos. Laudos de eletrocardiograma por telemedicina já existe há muito tempo, mas geralmente elas usam plataforma específica de um fabricante de um software, de um hardware com um software. Então, tipo assim, determinado aparelho de eletrocardiograma, o cara tinha que usar a plataforma dele específica para fazer aquele laudo de eletro. E o que eu fiz foi uma plataforma ampla, aberta, para que ela aceitasse o arquivo de qualquer tipo de aparelho de eletro. Então, já pegou nesse ponto, que você poderia, com qualquer aparelho de eletro, você não precisava adquirir um aparelho específico. Você comprava o que você achava melhor para você, o mais barato, o mais em conta, o mais útil, desde que ele te gerasse um arquivo em PDF, JPEG e XPM, que todos eles geram. Uma vez feito esse exame, aquele arquivo é imputado dentro da nossa plataforma e tem uma comunidade de médicos, uma comunidade de cardiologista logada. Ali acontece uma uberização naquele momento. O eletro é imputado dentro da plataforma e o médico recebe um push, um aviso no seu aplicativo aqui, igual chega no WhatsApp, chega para o médico ali, eletro para laudar. Na hora que ele clica, ele busca aquele eletro para ele laudar, ele faz o laudo, leva menos de 1 minuto, porque na hora que ele identifica qual é a alteração, que isso para a gente é uma coisa que levou muitos anos de estudo, mas a gente faz de forma simples e rápida. Ficam os laudos pré-prontos, salvos na plataforma, o médico clica em cima daquele laudo pré-pronto, exemplo normal, exemplo bloqueio de ramo direito, exemplo infarto agudo do miocárdio. Na hora que ele clica naquele laudo, aquele laudo volta imediatamente para aquela plataforma, através do aplicativo, volta para outra ponta, que foi a clínica ou o hospital que solicitou aquele eletro, volta o laudo do eletro. Isso é uma coisa legal que a nossa plataforma faz. Mas a outra coisa bacana também é que a gente identifica gaps e fluxos dentro dos hospitais e dos grandes serviços, porque muitos eletros são realizados, olhados pelos médicos e não entram como laudo na plataforma dos hospitais. Se perdem. E eles não conseguem, muitas das vezes, faturar também aquele eletro. Então, eles perdem o laudo e perdem a receita. E a gente também tem a nossa solução, casa tudo isso e leva também a um controle, tem uma parte de gestão e controle de todos os eletros que são feitos por todas as unidades e todos os médicos. Então, envolve uma segurança e uma gestão muito grande nessa questão também de controle de dados e gestão de dados do eletrocardiograma. Que bacana. Parabéns, aí, isso, né, Patrícia? Como nós estamos formando os nossos alunos aí para serem excelentes profissionais da área de saúde, mas também com um perfil inovador aí, quem sabe essa fala do Fábio aí não inspirou aí algum aluno, algum colega nosso profissional a criar uma startup aí dentro dessa área aí de teleassistência, de telesaúde, né? Isso, porque a gente acha que está muito distante, nossa. Ambiente para isso, nós temos a nossa instituição, né? A gente tem iniciativas lá de inovação, tem o Inova Arnaldo. Então, assim, Fábio, você poderia passar seu contato, seu Instagram, seu e-mail, para caso alguém queira entrar em contato com você aí? Posso, sim. Gustavo, você tem aquele meu cartão digital que eu te enviei? Participa, que tem todos lá. Tem o LinkedIn lá, tem Instagram, tem nosso site, tem tudo. Eu tive um problema que meu celular ontem foi tomar um banho, entendeu? E não voltou. O celular ontem, que é o que eu tenho tudo, a minha agilidade, né? Eu utilizo muito essa plataforma, que é o smartphone, e aí o meu queimou ontem, banhou e queimou, e eu fiquei com ele hoje, eu não consigo. Tá. Eu vou passar para os grupos. Aqui, qualquer participante que precisar entrar em contato com a gente de forma particular, eles têm os dados da gente, eles passam para os nossos participantes. É só entrar em contato com a comunicação do Arnaldo aí, por onde vocês quiserem. Ô, Fábio, só as ordens para qualquer coisa que vocês precisarem, também eu estou as ordens para uma mentoria, de repente auxiliar um pouco mais. Em outro momento, a gente, por exemplo, teve assuntos que a gente abordou de forma muito rápida, mas tem muita gente que eu tenho certeza que está com dúvida aí, meu Deus do céu, mas se eu quiser atender uma teleorientação amanhã, como é que eu consigo? Como é que eu faço isso a partir de amanhã? Ainda não está claro na cabeça dela isso aí. Exato, então, tem coisas aí que tem um leque de coisa para ser conversado, né, e que merece e precisam construir mesmo. É o que eu falei, é um caminho a ser construído, né? Sim. Essa roda de conversa foi sensacional. Acho que a gente podia fazer uma webinar 2. Pode, na hora que vocês quiserem, a gente pode tratar um assunto, a gente pode direcionar o assunto mais, Patrícia. Um assunto, pegar só falar consultório digital hoje, aí falar no dia só sobre consultório digital. Sim. Prescrição. Olha aí, quem está participando também pode propor, né?
novos propor. temas dentro dessa área. Fazer Exatamente. parte da equipe aqui, ó. Essa roda aqui, quanto Exatamente. maior, melhor. Mesmo porque Sempre. somos todos Exatamente. Vamos ampliar esse conhecimento e ampliar essa discussão. Fábio, seu Instagram é Fábio Câmara, para quem Eita, Deu um cortezinho. cortou ele. Exatamente na hora que ele estava falando seu Instagram, Fábio. Foi censura. Não, pode ter, tem a equipe aí da... quiser. Ah, voltou. Oi? Cortou, Você tinha Gustavo. sumido, cara. Sua internet Cortou. Então vamos lá. O Instagram do Fábio é Fábio Câmara, tem na bio dele várias informações, tem o site, a empresa dele, né, a Clique Laudos, e quem quiser fazer um contato com ele, depois eu vou divulgar o seu contato sim nos grupos, né, para quem quiser fazer o contato direto aí com você. Eu te agradeço demais, Fábio é meu amigo, né, quantas vezes a gente viajou e ali no momento ele estava com o computadorzinho dele ali e falou, peraí que eu tenho que fazer uns laudos aqui, já daqui a pouquinho eu apareço. Então, isso, agradeço Patrícia pelo aceite. A Patrícia, a gente já se conhece há muito tempo, trabalhamos juntos na faculdade. Arnaldo, fizemos doutorado juntos e ela também tem essa expertise, ela busca essa tecnologia, eu preciso me avançar mais, então para mim aqui foi um conhecimento muito grande também. Eu tive mais uma proposta mesmo de mediar vocês dois, e eu agradeço demais as questões colocadas, o conhecimento aqui prestado. Eu agradeço todos os participantes dessa nossa live, e que depois a gente faz uma webinar 2. Com certeza. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Fábio. É uma honra estar com vocês aqui hoje. Realmente, como o Gustavo falou, um momento de aprendizado. Tanto que a gente estudou nos últimos dias, dava para escrever outra tese de doutorado, né, Gustavo? Sim, exatamente. Eu, igual com cardiologista, eu falei, Fábio, eu vou tomar um propanolol, pode? Pode. Numa ansiedade. E eu acho que foi tudo bem. Foi muito bacana, eu fiquei à vontade com vocês dois e o conhecimento é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço. Uma roda de conversa, agradecer aí a organização da Faculdade Arnaldo, o pessoal da educação, nosso coordenador, que proporcionou essa liberdade para a gente ter essa discussão, para criarmos a disciplina. Eu tenho certeza que nossos alunos vão ser profissionais diferenciados aí, que vão estar na frente do mercado de trabalho em todos os sentidos. Exatamente. É o que a gente espera. Vou falar aqui, exatamente. Gerdau, obrigado por ter dado esse start em nós. Foi muito bom. Né? Eu parabenizo também a todos vocês, Gustavo, Patrícia, a instituição Arnaldo. Vocês estão de parabéns, é uma iniciativa inovadora, né? Essa cadeira no curso de odontologia, teleodontologia, eu achei isso aí fantástico. Eu acho que vocês me trouxeram para a gente bater uma bola, ter um bate-papo aqui. Na verdade, está ficando para mim um aprendizado, que eu acho que eu vou levar para meus colegas de medicina, que tem curso aqui, de realmente botar uma cadeira como essa no curso, porque é um caminho sem volta, não tem mais como. E quanto mais a gente souber sobre o assunto e fomentar esse tema na formação dos alunos, vai ser muito importante. Parabéns para vocês por estarem interessados, por estarem dando esse passo aí à frente das outras faculdades, dos outros centros de ensino, né? Vocês estão de parabéns, realmente. Tá tão bom o papo que eu não quero encerrar, não dá vontade de encerrar. Eu te conheço, Gustavo, eu sei como é que você é. Vou pagar aberto o botão lá, encerrar lá, senão ele não termina nunca. Então vai, Patrícia, faz você. Tchau, pessoal. Valeu. Obrigado, boa noite. Vai ter a missão, hein? Parte 2. Vamos prometer isso aí pra galera. Quem curtiu, dá um like lá, hein? Tá bom, valeu. Sim. E a faculdade acho que vai disponibilizar essa gravação para a gente divulgar depois também, tanto na plataforma da Arnaldo quanto nas nossas redes sociais. Muito obrigado, gente. Pessoal que não viu, para assistir depois, porque eu tenho certeza que o assunto aí só tem para engrandecer as nossas profissões aí na nossa área da saúde. Beijo, boa noite. Exatamente. Boa noite. Beijos, boa noite. Boa noite.